Esse é um momento único, sempre, para nós que servimos a Jesus. Estar na igreja adorando e louvando a Ele de todo o nosso coração é um prazer, deve ser sempre a nossa busca e deve ser sempre o nosso desejo. Amém? Se alguém porventura ainda não descobriu esse sentido e essa bênção que nós fomos criados para viver, eu convido você a pedir a Deus para te levar para esse nível de entendimento, que aí você vai entender a importância do louvor e da adoração a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a preparar a sua Bíblia comigo. Perdão. Lá em Provérbios capítulo 3, nós vamos começar em Provérbios. Os obreiros também vão, a equipe vai projetar no telão, e você, se quiser, pode acompanhar ali, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, nós vamos estar meditando Provérbios capítulo 3, o versículo 5 e o versículo 6, Provérbios 3, 5 e 6. Pessoal, fiquem atentos àquilo que Deus vai nos ensinar, amém? Quero lembrá-los de verificar o celular, para que ele não toque nesse momento. Eu sempre brinco, o celular ele nos pega, né? Quando a gente não pode, é que ele toca e está para tocar mesmo. Convido você, coloque ele no silencioso. Se preferir, coloque no modo avião. Eu costumo brincar que Deus fala conosco de várias formas, mas Ele não tem o WhatsApp, então Ele não vai falar pelo WhatsApp. Pode ficar tranquilo que agora não vai chegar uma mensagem de Deus para você aí. Amém? Amém, queridos? Por que eu chamo você a essa reverência? Porque devemos nos posicionar com reverência frente à palavra de Deus. Nós vemos os homens dar tanta importância quando homens estão falando. Quando uma autoridade humana fala, existe uma reverência total do público, e está certo nisso. É uma questão de respeito e educação. Mas esse é o momento que Deus vai falar conosco. Eu serei apenas a voz pelo qual Deus vai se comunicar com você. O Espírito Santo, ele sabe o que cada um de vocês precisam. O Espírito Santo conhece cada nível espiritual de cada um aqui. E é tão linda a obra do Espírito Santo, que ele usa a mesma palavra no coletivo para atender todas as necessidades. Às vezes, você vai ouvir esse mesmo ensinamento daqui 10 anos, ou daqui 5 anos, você vai ter uma compreensão muito maior. Porque o Espírito Santo, ele entende que nesse tempo você pode receber maior revelação daquilo. Amém? E a palavra de Deus diz que Deus, ele dá a cada um segundo a sua capacidade. E é muito importante que você receba agora o que Deus tem para você, através dessa palavra. Amém? O tema da nossa mensagem hoje é reconhecendo Deus em um mundo de falsa liberdade. Vou repetir. Reconhecendo Deus em um mundo de falsa liberdade. Nós vivemos em um tempo de avanços tecnológicos, vivemos no tempo de prosperidade. Hoje, existem muito mais recursos disponíveis às pessoas. Talvez você pode dizer, mas tem pessoas que estão vivendo momentos muito lastimáveis. É verdade. Mas hoje existe muito mais recursos para que essas pessoas sejam atendidas nessas suas necessidades. Recursos esses que dão condição para que ela tenha fôlego para poder sair dessa vida. Amém?
Então nós vivemos num tempo onde temos os avanços tecnológicos, um acesso ilimitado à informação, é ou não é verdade? Nós temos um acesso grande à informação. Repita comigo, informação. Quando nós falamos sobre informação, as pessoas confundem com conhecimento. Informação não é conhecimento. Nós temos um avanço ilimitado de informação. Basta a gente lembrar de alguns anos atrás, que quando nós queríamos saber de algum assunto, nós tínhamos que ir na biblioteca da cidade. Quem é dessa época? Lembram disso? E dependendo do livro que nós queríamos ler, tinha que entrar numa fila, não é verdade? Então era muito difícil conseguir informação. E o conhecimento, mais difícil ainda. Então, hoje não é mais assim. Hoje, as pessoas com o celular na mão podem pesquisar o que quiser. O problema é se a informação vai ser verdadeira ou não. E aí nós temos um outro problema, não é verdade? Aonde a maioria das pessoas que estão expostas à informação não tem senso crítico para avaliar se aquela informação que ele está recebendo é real ou não. Ele não tem senso crítico. Ele não consegue fazer uma separação ou conseguir entender que aquela informação tem conteúdos que não, vamos dizer assim, numa linguagem mais simples, não cheira bem. Ela nem consegue perceber, não, isso aqui não cheira bem, eu acho que não é bem assim. É muito poucas pessoas que têm essa condição. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui que hoje nós temos um acesso ilimitado à informação. A ciência e a medicina fizeram avanços incríveis, teve um progresso incrível. Nós temos hoje facilidade para conseguir tratar as doenças com mais facilidade. O acesso a remédios estão muito mais fácil. Eu não sei se todo mundo vivia assim ou não. Eu sei que a minha realidade, quando criança, eu me lembro muito bem disso, que quando eu tinha dor de dente, não existia, pelo menos na minha condição, não existia remédio para dor de dente. Eu sofria de dor de dente até parar de doer. Eu lembro que a minha mãe, ela esquentava um pano no ferro e colocava assim, para amortecer um pouco a dor, que era o que dava alívio. Alguém viveu isso? Viveram isso? Hoje, você tem uma dor de dente, você vai ali na farmácia, como paracetamol, qualquer outra coisa, e dá um aliviado na dor de dente. Então, os avanços estão muito grandes, irmão. Então, nós temos hoje uma falsa liberdade. Por quê? Porque, apesar de tudo isso ser bom, tem causado um efeito negativo na vida espiritual das pessoas. E nós vamos falar sobre isso hoje. Antigamente, algumas práticas morais eram inadmissíveis, não é verdade? Algumas práticas, vou repetir, morais, era inadmissível. Esse posicionamento da sociedade em discriminar praticantes de algumas atitudes imorais tinha efeito positivo. Por quê? Porque era um freio para mantê-los em santidade. Eu não estou dizendo se é correto ou não, eu estou dizendo quais eram os efeitos. Amém? Não é assim? Posso citar algum exemplo? Uma mulher antigamente, há poucos anos atrás,
Se ela ficasse com um homem hoje, com outro amanhã, com outro depois, como que ela era vista na sociedade? Alguém que... Eu li o lábio da irmã, é verdade, irmã, era assim mesmo. Não vou dizer o que a irmã falou, mas ela falou a verdade. Alguém queria casar com essa mulher quando sabia dessa prática dela? Qual era o efeito positivo disso? Que as mulheres se continham mais e procuravam ser mais racionais, ou não é verdade? Então era um freio, isso trazia menos traumas para as mulheres, ou não é verdade? Portanto, menos problemas nos casamentos. Por quê? Quanto mais uma mulher se relaciona com homens, menos ela tem condição de manter um casamento. Porque mais traumas ela vai acumulando dentro dessas relações. Eu não vou tratar isso, eu estou citando algumas coisas. Amém? É só a introdução para chegar onde eu quero chegar. Então, esse é apenas um tipo, tem também do homem. Mas alguns comportamentos, por não serem bem vistos pela sociedade, era um tipo de freio. Esse freio evitava muitas coisas piores na vida dos homens, ou não é verdade? Esses comportamentos hoje são bem vistos, como o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero, meu corpo, minhas regras. Isso traz para a sociedade um pensamento de que são livres, mas há uma falsa liberdade, porque na verdade elas não são livres. Elas podem ser livres para fazer o que quiserem, mas serão escravos dos seus traumas, serão escravos das suas decepções, serão escravos das suas infidelidades. Então causa muitos efeitos. É ou não é verdade, gente? Sim ou não? Então, esse tipo de comportamento que era inaceitável pela sociedade fazia com que muitas pessoas se continham e elas também tinham mais condição de olhar para Deus e entender que isso trazia também um efeito espiritual, a santidade. Então, o avanço da tecnologia, o avanço da ciência, da medicina, da informação, o avanço da liberdade, da falta de discriminação, o avanço da inclusão, era tudo para ser bom, mas tem os seus efeitos contrários, inclusive um efeito que destrói a vida espiritual de pessoas que não têm conhecimento de como tem que servir a Deus. Vou exemplificar. Antigamente, quando a cura não era tão acessível, as pessoas buscavam Deus para a cura das suas doenças. Hoje Deus não serve mais para isso, porque eu tenho uma segunda opção. Quando eu não tinha acesso à informação, a Bíblia era para nós, para a humanidade, um livro que contém de tudo e trazia muito esclarecimento sobre a vida. Então nós líamos Bíblia, ouvíamos a palavra de Deus. A palavra de Deus fala de ética, a palavra de Deus fala de moral, a palavra de Deus fala de comportamento humano, fala de desenvolvimento humano, fala sobre relacionamento, fala sobre tratamento de marido e mulher, fala sobre sexo, fala sobre tudo que tem na vida. Então nós buscarmos fontes saudáveis. Hoje a pessoa quer saber, ela não precisa mais da Bíblia, ela tem várias outras opções. Consegue entender, pessoal? Eu adquiro informação de outro jeito. Tem pessoa que quer consultar algo sobre vida espiritual, ela pergunta para o Google. Antigamente os crentes perguntavam para o Espírito Santo. O crente abria a Bíblia e ele estudava a Bíblia até o Espírito Santo revelar. Olha que coisa linda. Porque nessa busca até o Espírito Santo revelar, você lia muito a Bíblia. É como eu preparar uma mensagem. Eu tenho recursos.
muitos recursos, mas eu gosto de ler, até vir a revelação. Consegue compreender? Para eu dar a mensagem para vocês hoje, essa mensagem, eu preparei mais 3, porque enquanto eu lia, Deus me dava a revelação e eu fui preparando outras. Consegue compreender? Eu quero que você entenda, meu irmão, o que o avanço ele poderia fazer de benefício, mas se você não saber se comportar frente a isso, você se esfria espiritualmente. O diabo ilude as pessoas e leva as pessoas a um esfriamento. Se hoje eu tenho um recurso de ter uma dor de dente e tomar um remédio que para a dor de dente, isso não me faz deixar de buscar a Deus, porque eu tenho um outro recurso paliativo que me torna independente. Antigamente, as pessoas, para ter acesso a um teatro, ou a pessoa era muito rica, ou a pessoa ia para a igreja, porque na igreja ela tinha música, cultura, ela tinha teatro, cultura, ela tinha sabedoria, cultura, conhecimento, ela tinha desenvolvimento humano. Hoje não. Você quer música? Você vai no rodeio. Você quer teatro? Você vai no shopping. Consegue entender? Você quer conhecimento? Você compra um cursinho de um coach. Mas você que é crente, qual é a tua fonte? Aonde você tem que beber? Está errado essas coisas? Não. Mas eu não tenho que vir à igreja porque é o único lugar que eu vou ter acesso à música. Eu não tenho que vir à igreja porque é o único lugar que eu vou ter acesso à cultura. Eu não tenho que vir à igreja porque é o único lugar que eu vou ter acesso à informação. Não. Eu tenho que estar aqui para cultuar ao meu Deus. Hoje as pessoas, meu irmão, com todo esse avanço, elas frequentam a igreja. Crente de verdade, genuíno, não frequenta a igreja. Igreja não se frequenta. Você frequenta bar, pizzaria, lanchonete, clube. Igreja você não frequenta, você pertence. Você é a igreja, você faz parte dela, você não frequenta. Você é a igreja. Eu vou para o culto hoje como se eu for frequentar um lugar. Não, você frequenta o shopping. Você frequenta um cinema. A igreja, você é a igreja, você faz parte dela. Você é parte, você é membro do corpo. Então você não frequenta a igreja, você está na igreja. Então o avanço tem trago um pensamento todo distorcido, que o diabo tem causado isso. E as pessoas, por falta de intimidade com Deus, não conseguem ser sensível à voz do Espírito Santo para não deixá-las iludidas e ser levada por esse tipo de pensamento. Nós temos que ser sensível à voz de Deus. A medicina pode avançar do jeito que for, pode até fazer morto ressuscitar, mas ela não substitui o meu Deus. Porque a ciência pode avançar do jeito que for, mas ela jamais pode comprar minha salvação. Qualquer outra coisa pode evoluir, ao ponto de eu dizer, eu não preciso mais de Jesus, eu tenho uma opção. Eu sou o meu Deus. Eu consigo tudo sem Jesus. Eu consigo emprego, porque hoje tem muitas oportunidades. Se eu ficar doente, eu consigo a cura. Se eu quiser música, eu não preciso vir para a igreja. Antigamente, igreja era o lugar de músicas de maior qualidade que existia. Ou vinha para a igreja, eu tinha que assistir Amado Batista. Entende, pessoal? Eu gostava dele, apóstolo. Não estou falando de gosto, amém? Só falei um nome aleatório, antigo. Mas hoje, meu irmão, nós temos que compreender que pode ter avançado do jeito que for hoje, eu não estou aqui porque tem música de qualidade,
ou não, ou porque tem um ambiente agradável ou não. Eu estou aqui porque eu sou servo de Deus, eu fui salvo por Jesus Cristo, e eu estou reunido para dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É para isso que eu estou reunido com vocês, para adorá-lo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração. Vamos falar isso comigo? Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém, pessoal? Vamos de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Agora continua. Então, o que o Salomão está dizendo? Confia no Senhor de todo o seu coração. E não se escore, não confie no seu próprio entendimento. Então, pode tudo avançar. Eu posso conseguir muitas coisas sem Deus. Antigamente, um casal tinha problema no casamento, procurava o pastor. Hoje não precisa de pastor. Você tem um terapeuta em cada esquina. Você tem um psicólogo com uma teoria de Freud, de isso, daquilo. Você tem tudo prontinho. Consegue compreender, pessoal? Então você não precisa de nada disso aqui. Nem eu preciso de nada disso aqui. Mas eu não sirvo a Deus porque eu preciso de algo dele. Eu sirvo a Ele porque eu tive um encontro com Ele, entendo que Ele é o meu Senhor e meu Salvador, e eu me rendo diante dEle, me prostro diante dEle, e reconheço Ele como Senhor da minha vida. Não é porque eu preciso de algo. Apesar de eu saber que Ele tudo pode em meu favor, apesar de eu saber que quando a mão dos homens falham, a dele está ali para me socorrer, apesar de eu saber disso, não é por isso que eu sirvo. Amém, pessoal? Não é por isso. Vocês já me ouviram muito fazer essa analogia. A mão eu dou para qualquer pessoa, eu cumprimento as pessoas com a minha mão, qualquer pessoa, até para estranho eu dou a minha mão. Mas a minha face só chega perto dela quem é íntimo. Consegue compreender? Eu só permito que encoste na minha face os íntimos. Qual é a analogia? A mão de Deus todos têm, até o ímpio. Mas a face do Senhor só os filhos, só os íntimos. Então, meu irmão, quem quer a mão de Deus está querendo o favor dele, está querendo algo que ele tem para oferecer. E ele oferece o que a pessoa precisa para qualquer um. Até o ímpio pode ter cura, até o ímpio, inclusive a cura é para os ímpios, porque para o filho não é cura, é saúde divina, são coisas diferentes. O ímpio precisa de cura, o filho precisa de saúde. O filho é não ficar doente ao ponto de precisar ser curado, é ter saúde divina, é permanecer sarado. Então a cura divina é para os incrédulos. Amém, pessoal? É só ler Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Jesus diz: vão e cure os doentes, e eu confirmarei a palavra através dos sinais. Ou seja, os doentes precisam de cura para acreditar na palavra. Consegue compreender, sim ou não? E pode ser que nós, quando chegamos à igreja, nós precisarmos de cura. Só que a hora que você encontrou a cura, você se entregou ao Senhor da cura. Amém, pessoal? Apóstolo, eu estou precisando de cura hoje. Eu quero dizer para você que Deus tem mais do que cura para você. Deus não tem só cura. Deus tem cura e saúde. Sabe o que significa isso? Salvação. A palavra salvação do grego é sozo. A palavra sozo quer dizer cura, salvação, cura, prosperidade e preservação. Deus não quer só te curar,
mas Ele quer preservar você curado. Deus não quer só te prosperar, mas Ele quer preservar você próspero. Deus não quer só te salvar, mas Ele quer preservar você salvo. Você pode aplaudir Jesus bem forte? Então vamos lá. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o. Vamos ler isso comigo? Para ficar gravado na sua mente, no seu subconsciente. Vamos lá. 1, 2, 3. Leia de novo. Para aí. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Você precisa reconhecê-lo nos seus caminhos. Amém? Sabe por que você precisa reconhecer nos seus caminhos? Porque Deus, Ele não faz coisa que contrasta, a não ser a cura de um câncer, é um contraste. Um dia você tem câncer, outro dia você não tem, é um contraste. Mas a forma geral de Deus agir com o povo dele não é contrastando a mudança, mas é fazendo a mudança paulatinamente. Então, você precisa reconhecer que é Ele que está trabalhando paulatinamente na sua vida. Amém, pessoal? Vou explicar para você. A pessoa vem para a igreja, recebe Jesus. Ela chega na casa dela uma outra pessoa? Não. Ela vai mudando, ela chega espiritualmente, sim, uma outra pessoa. Mas ela chega pensando diferente? Visualmente ela está mudada? Não. Mas ela vai mudando cada dia mais. Se alguém está longe dela, encontra ela daqui 1 ano, fala assim: nossa, você não é mais a mesma pessoa. Alguém já teve essa experiência? Já teve? Mas se você não reconhecer que é Deus mudando você, você atribui a tantas outras coisas. Porque você não vê um contraste de transformação. Por isso que você precisa reconhecê-lo. É você que tem que reconhecer que é Deus. Aí você vai ser como um servo dando honra a Ele. Quantas pessoas, meu irmão, não reconhecem Deus? Preste atenção. Preste atenção no que eu estou te falando. Vou dar um exemplo financeiro. A pessoa está desempregada. Aí ela pega o currículo dela e entrega para alguém entregar na empresa. Essa influência já é meio caminho andado. Não é verdade? Sim ou não? Não adianta, é meio caminho andado. Aí o que acontece? Essa pessoa é chamada. Aquele que começa a trabalhar, essa pessoa que começa a trabalhar, ao invés de reconhecer que é Deus, reconhece que foi o homem. Puxa, aquela pessoa me ajudou. Presta atenção, Deus está comigo entre aqueles que me ajudam. Você tem que honrar a pessoa, ser grato à pessoa, mas reconhecer Deus acima dessa pessoa. Consegue entender, sim ou não? Se você não reconhecer Deus, você está dando honra a homens. Amém? Então, tudo na nossa vida, nós vamos ter que reconhecer Deus. A pessoa começa a prosperar. A prosperidade, muitas das vezes, com raras exceções, muito raro mesmo, é uma prosperidade que contrasta. Geralmente a prosperidade é dessa forma, é paulatinamente, vai acontecendo aos poucos, é num desconto, é numa promoção, é nisso, naquilo, aquilo outro, e vai acontecendo. Eu vou dar um exemplo para você de uma irmã que deu um testemunho ontem para mim. Ela precisava comprar alguns móveis e precisava alugar uma casa mais em conta, presta atenção. E ela não conseguia alugar a casa mais em conta. Aí ela estava assim no local, ela ouviu uma pessoa dizer: a fulana do bloco tal, do apartamento tal, está vendendo os móveis porque ela vai embora. Ela, opa. Aí ela foi lá, pegou o endereço, foi lá. Chegou lá, a mulher estava vendendo todos os móveis que ela precisava. Vai ouvindo. Aí ela fez a pergunta: por que você está vendendo os móveis? Porque eu vou embora.
Aí ela olhou o apartamento bonito, móveis planejados também, tela no apartamento, perfeito o apartamento. Aí ela perguntou, você vai embora, você vai entregar aqui? Vou. Quanto é o aluguel aqui? Meu irmão, era R$ 200 mais barato, era o que ela estava pedindo. Moral da história, ela ligou para o dono falou assim para ela, não, já tem uma pessoa na frente. Aí ela falou para o dono, não, mas eu orei a Deus, eu tenho certeza que foi Deus que mandou eu vir aqui. Eu orei a Deus e pedi exatamente o que eu estou vendo aqui, é o seu apartamento. Resumindo a história, ela alugou o apartamento, a mulher que tinha os móveis, vendeu todos os móveis para ela, até mesa que ela não precisava, porque a mesa da mulher era mais bonita, comprou também, e a mulher não vai nem, só vai pegar a roupa e ir embora, a casa já está lá, é só ela chegar e entrar na casa agora. Consegue entender, irmão? O que eu estou dizendo para você? Deus vai fazendo aos poucos, daqui a pouco, não é verdade? E se ela não reconhecer Deus, puxa, que sorte que aquela mulher falou bem na hora que eu estava lá. Ela vai atribuir o quê? A sorte. Quem é a nossa sorte? Diga, Jesus é a minha sorte. Amém, pessoal? Então, por isso, reconhece-o em todos os seus caminhos. Algo que eu já falei aqui para vocês. Se você ganhar na Mega Sena, sua vida vai mudar financeiramente? Vai ou não, igreja? Ih, vocês estão na dúvida, hein? Vai ou não? Hã? Vai. Esse dia estava eu e o Douglas no carro, a gente parou para abastecer. Eu não lembro o que o cara falou lá da Mega Sena, tal. Aí o Douglas falou assim, eu ganhei na Mega Sena. Brincando, cara, ganhou? É, mas perdi tudo. É, mas o pessoal perde mesmo. Quantos milhões você ganhou? Aí o Douglas falou, brinquei, estou brincando. Eu falei, mas é verdade, o pessoal perde. Olhou para o Douglas e falou, perdeu tudo. O que eu quero dizer com isso? Se você ganhar na Mega Sena, a tua vida vai mudar de forma radical, vai ou não vai? Daqui 1 ano, se alguém perguntar, o que aconteceu que sua vida mudou? O que você fala? Ganhei na Mega, mas daqui 1 ano a sua vida mudou com Jesus. Você foi prosperando, aos pouquinhos. Se você não reconhecer Deus, você atribui ao seu talento, o seu currículo, você atribui a alguém, você atribui ao governo, você atribui a tantas outras coisas. Que bom que o governo mudou, prosperei. É mesmo, irmão? E se você tiver um governo como na época de José? E se você tiver um governo como na época de Abraão? Você vai dizer que tem que trocar o governo, ou você vai acreditar no Deus que você serve? Se você tiver um governo como Daniel teve, você trabalharia como Daniel trabalhou por um governo corrupto? E se manteria santo e glorificaria Deus lá? Ou você não ia se meter? Você não é crente o suficiente para encarar? Você não tem peito para carregar Jesus? Por isso, não trabalharia, oraria a Deus para mudar o governo. Então existe uns crentes muito fracos hoje, irmão. Uns crentes de conveniência. Amém, pessoal? Quem é o teu Deus, irmão? Daniel foi prefeito de um governador corrupto, mas a palavra de Deus diz que Daniel não se contaminou com os manjares do rei. Aí vem os crentes frajuto da nova aliança e diz, mas era Daniel, quem sou eu? Daniel era servo de Deus, eu sou filho, portanto eu sou maior do que Daniel. Eu não sou apenas servo, eu sou filho. Mas aí, o que mais acontece? Ele vem e diz assim, mas era Daniel, um cara que orava 3 vezes ao dia. Mas você é quem, irmão? Filho de Deus, que tem o Espírito Santo dentro de você, tem o nome de Jesus e tem a derrota de Satanás. E mesmo assim você não consegue ser de Deus, então você não é crente. Daniel não tinha vencido o diabo, não tinha o Espírito Santo, não tinha o nome de Jesus e não se contaminou. Você com tudo isso se contamina. Então você está entendendo como que tem que ser a vida do crente, irmão? Quem está comigo, diga eu.
Ah, mas Daniel foi jogado na cova dos leões. E se a gente for jogado? Se Daniel, na velha aliança, que o pecado estava no mundo, que o diabo era senhor, foi jogado na cova dos leões, e quando o rei gritou: Daniel, por acaso o seu Deus te ouviu? Quem lembra o que Daniel falou? O meu Deus enviou o seu anjo, os seus anjos, e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano algum. Vamos dizer isso comigo? Eu vou repetir, você repete depois. Diga assim: o meu Deus. De novo, o meu Deus. Você sabe o que significa a palavra o meu Deus? A etimologia dessa palavra, vocês sabem o que significa? Ela é apenas uma coisa para os humanos jogar para fora. Não, isso existe um porquê de ter criado essa palavra. O meu significa propriedade. Eu faço parte. Amém, pessoal? Mas Deus é minha propriedade. Eu estou falando de pertencimento e não de empoderamento sobre Ele. Amém, pessoal? Consegue entender a diferença? Vamos lá. O meu Deus enviou os seus anjos e fechou a boca dos leões. Diga: fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano algum. Amém, pessoal? Agora, o que eu vou te dizer para você? Hebreus fala que os anjos do Senhor são ministros que ministram para aqueles que hão de herdar a salvação. Alguém aqui vai herdar a salvação? Então tem um anjo assim para você, ó. Servo. Que blasfema. Vai ler a Bíblia então, vem questionar. Vai ler primeiro. Lá está escrito. Amém, pessoal? Não questione, leia. Não se pode ir contra a verdade a não ser pela verdade. Lá está escrito: os anjos são ministradores de bênção, que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Então aplauda a Deus por essa verdade. A palavra ministro quer dizer, é a mesma palavra que veio traduzido garçom. Então quando você chama um garçom, você está chamando um ministro, alguém que te serve. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Então os anjos de Deus estão prontos para te servir. Você acha que Ele não vai te livrar? Eles estão para te livrar e te guardar. Diga: livrar e guardar. Amém, pessoal? Então, a palavra de Deus está dizendo: reconhece-o em todos os teus caminhos. Por quê? Porque as coisas vão acontecendo gradativamente. Então você vai prosperando, o tempo vai passando, você vai prosperando, e você tem que reconhecer Deus. Deus está comigo. Deus me abençoou. Deus abriu aquela porta. Deus me deu condição de eu fazer aquela faculdade. Deus me deu condição de eu estar lá. Deus me deu condição de eu comprar esse carro. Amém, pessoal? Eu sei que você pode falar assim: não, eu tenho condição, eu herdei do meu pai. Tudo bem. Você tem que entender o seguinte, Salmo 24. Está entendendo que tudo que é de benefício não substitui a grandeza de Deus? Salmo 24. Todo mundo sabe o Salmo 23. O Senhor é meu e nada. E o Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Então tudo que está aqui é de, se eu estou usando, eu sou apenas aquele que uso algo que foi emprestado para mim. Digam glória a Deus. Então eu tenho que dar glória a Deus em todas as coisas. Você vai chegar na sua casa hoje, a hora que você deitar na sua cama, glorifica a Deus. Você consegue deitar na sua cama, respirar e glorificar a Deus por ter uma cama para deitar? Por ter um lar para voltar? Glorifique a Deus, irmão, reconheça Ele na sua vida. Amanhã você pode estar numa mansão, amanhã você pode ter 2, 3 mansões, mas reconheça Deus no seu caminho. Sabe por quê? Você pode comprar tudo, você pode ter tudo, mas você não pode comprar o céu. Você não pode estar com Cristo no governo dele aqui. Eu quero estar com Cristo.
Lembrei até de um corinho agora, um hino. Eu quero estar com Cristo quando a luta se trava, num lance imprevisto, na frente eu me encontrar, até que eu possa ver a glória se alegrando na vitória, onde Deus vai. Glória a Deus. Toda vez que eu canto esse hino aí, eu lembro quando eu era criança, irmão, que eu ia para a igreja, eu queria ficar no primeiro banco e cantando mais alto que todo mundo. O pastor era de Deus, hein, irmão? Meu pastor era de Deus. Aguentar o berrando aqui na frente, ele era de Deus, irmão. Toda vez que fala isso, na frente me encontrar, eu vou estar igual quando eu era criança, lá na frente, lá, vendo Jesus acabar com tudo. E gritando, uhul! Amém, pessoal? Eu quero. Você quer, irmão? Sirva Ele por aquilo que Ele é. Adore a Ele. Você pode não precisar nada de Deus. Você pode pagar o melhor convênio. Você pode pagar a melhor consulta. Você pode ter tudo. Mas, meu irmão, você não foi salvo para aquilo que Deus tem só para te dar. Ele pode te dar tudo, mas não é isso. Você precisa entender que Ele te comprou, Ele te resgatou, Ele te transformou. É a eternidade que Ele tem para você. A cura, a prosperidade, todas as coisas dessa vida, abrir caminho, me fazer viver em harmonia com as pessoas que eu vivo, isso é apenas um plus, é apenas um agregado, porque é apenas a cereja do bolo, porque o bolo mesmo é eternidade, irmão. O bolo mesmo é salvação. Mateus, por favor, Daniel capítulo 12, versículo 4. Vamos ver o que o Daniel fala. Olha lá o Daniel profetizando. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra. Está acontecendo isso? Quando que vai acontecer isso? Fim? Amém? O povo corre de uma parte para outra. Se você quiser sair daqui agora e está daqui algumas horas lá na Bahia, você consegue? E antigamente? Não, né? O povo para vir do Nordeste para cá, vinha rapidinho? Hã? Quem veio do Nordeste aqui? Alguém veio do Nordeste? Foi fácil vir? Mas pegou o avião, rapidão chegou, né? Eu não sei como que vinha antigamente, mas eu acho que era aqueles aviões antigos, né? Teco. Ou igual o que eu peguei da África, irmão. Eu entrei no avião lá que só Jesus para me colocar no chão. Daqui para a África fui num avião que era a coisa mais linda, irmão. Falei, daqui eu não caio, de jeito nenhum. 4 motores, aquela coisa gigantesca. Falei, se quebrar um tem mais 3, se quebrar mais um tem mais 2, se quebrar um já fica em perigo. Já vai para 3. Mas é pouco provável, né, irmão? Mesmo assim, fui orando. Eu profetizei, Senhor, que eu chegue na África, que nem Jesus falou, passai para outra margem, então não vai afundar. Mas a hora que eu desci lá, que eu peguei de Joanesburgo, para onde eu fui, meu irmão, o avião que eu entrei assim, aí o cara falava, avião da Segunda Guerra Mundial. Eu falei, Jesus amado, Jesus amado, quando sentei no banco, não tinha aquela parte do pescoço assim, eu falei assim, dá um chacoalhão, quebra, não vou nem dormir. Quantas horas? 2 horas, eu falei, Jesus amado, me segura lá. E foi terrível, mas cheguei, voltei e estou aqui, glória a Deus. Mas então, irmão, corre de um lado para o outro hoje, correrão, não é verdade? De uma parte para a outra, e continua lendo, e o conhecimento se multiplicará. Está acontecendo isso, irmão? A facilidade da vida moderna é isso, não é verdade? Mas qual é o efeito contrário disso? Qual é o efeito contrário? As pessoas sabem muito hoje, não tem coração ensinável. Tudo que você vai falar para ela, ela acha que ela sabe. Então, apesar do conhecimento se multiplicar, existe uma falsa sensação que nós sabemos de tudo. E
aquilo que nós sabemos, eu não preciso mais de um pastor, eu não preciso mais de um mentor, eu não preciso nem do meu pai para me dizer as coisas, basta eu perguntar para o Google. Ou agora para a inteligência artificial. Eu tenho uma amiguinha agora, a inteligência artificial, ela fala comigo. Entende, irmão? Então agora eu não preciso de mais nada. Daniel falou sobre isso. Então, isso aqui para um crente deveria ser sinal de preocupação. Melhor, de vigilância. Porque um crente, quando lê o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará, o crente vai falar assim: está acabando então, porque está acontecendo isso. O que era para o crente fazer? Correr para a igreja, adorar Jesus e ficar firme com Jesus. Mas o que eles estão fazendo? Correndo da igreja. Não precisa, eu conheço. Não, hoje não precisa mais disso não, apóstolo, porque Deus sabe, que Deus conhece, porque hoje as pessoas sabem de tudo, irmão. Ou pelo menos se enganam achando que sabe de tudo. E aqui está o grave problema. As pessoas não têm um coração ensinável. Elas não são ensináveis, mas querem ensinar. Aprenda uma coisa, meu querido, e repliquem isso, digam isso. Ninguém pode ensinar sem primeiro ser ensinado e ser ensinável. Sabe que é uma pessoa ensinável? É como eu na frente de um professor de inglês. Ele pode falar besteira para mim que eu vou ouvir, porque eu não entendo bolufas. Entendeu? Se ele mandar eu xingar, eu vou xingar, porque eu não entendo nada. Então, um coração ensinável é aquela pessoa que está dentro de um contexto. Por exemplo, vou usar o exemplo. Raí, posso falar de você, Raí? O Raí, ele é o meu menino do marketing, que me ajuda aí. Meu irmão, se ele falar para mim, pinto o cabelo de verde, eu pinto. Não fala isso não, viu, Raí? Por quê? Porque ele sabe o que está falando. Você entendeu? Ele sabe o que está falando. Mas e se ele mentir para o Senhor, apóstolo? Meu irmão, aí entra o senso crítico. Não é verdade? Agora, sabe o que é o bom no mundo espiritual? Que a Bíblia está na mão de todos vocês. O mentor para te ensinar algo, você tem o mapa para conferir se ele está te guiando no caminho certo. Agora cabe cada um ler a Bíblia. Tem muita gente que é escandalizado com a igreja e culpa os falsos profetas. Meu irmão, os falsos profetas são culpados em um nível maior. Mas aquele que segue o falso profeta também é culpado em um nível menor. Por quê? Porque ele tem a Bíblia na mão e não lê, tem preguiça de ler. Tem preguiça de fazer analogia entre aquilo que está falando e aquilo que está escrito. Aliás, comparação. Amém, pessoal? Ele não consegue. Ele não consegue fazer. Ele ouve de cabeça baixa. Então, nós temos na parte de Deus a garantia de ninguém estragar a nossa vida. Por quê? Porque toda a orientação tem que ser dada pela palavra. Eu posso errar amanhã? Posso. Mas a palavra não te deixa errar, porque você está lendo. Ó, meu pastor errou aqui, eu vou orar por ele. Porque você me conhece, você conhece a minha índole, você conhece o meu coração, você sabe quem eu sou. Você sabe que eu não quero te guiar para a destruição, mas eu posso errar. Às vezes eu posso falar uma besteira, mas você tem a Bíblia na mão. Quantos estão comigo? Diga glória a Deus. Então Daniel, ele fala sobre isso. Meu irmão, não permita, com o conhecimento multiplicado, você vir esfriar sua fé com Deus. Hoje você vê na internet um monte de molecada questionando homens que foram heróis da fé, porque eles acham que sabem. Você vê molecada questionando homens que fizeram história, que gastaram a sua vida pelo Evangelho. São molecada que acha que sabem. Consegue compreender, irmão? Eu vejo pessoas, às vezes chega para mim, se chega para mim, deve chegar para você, falando sobre as coisas da Bíblia e questionando homens que deram a sua vida para que o Evangelho chegasse até nós. Meu irmão,
Será que esse menino idiota não tem senso crítico de falar, peraí, será que o Espírito Santo nunca mostrou para eles? Como, meu irmão, que eu vou questionar Billy Graham? Como que eu vou questionar T.L. Osborne? Como que eu vou questionar tantos outros homens de Deus? Consegue compreender, irmão? Agora, por quê? Porque eles acham que conhecem. Cuidado, meu irmão. O multiplicar do conhecimento é bênção para nós. Amém, pessoal? Mas não faça isso ser maldição. Olhe pela perspectiva correta. Vamos para o Salmo 103, versículo 2 e 3. Nós temos, meu irmão, como eu disse aqui para você, o avanço da medicina. O avanço da ciência da medicina, meu irmão, proporcionou cura para doenças e proporcionou tratamentos para muitas doenças que antes eram fatais. Não é verdade? Que hoje, eu me lembro, hoje quase não tem mais paralisia infantil. Eu não fiz nenhuma pesquisa para saber como que está isso no país. Mas quase não tem mais. Mas eu tenho um irmão abaixo de mim que teve paralisia. Só não está com sequela porque Jesus curou. Amém, gente? Porque Jesus colocou ele de pé. Mas ele ficou 1 ano engessado. Jesus o curou. Hoje quase não tem mais. É assim ou não é? Nós vemos há poucos anos atrás quantas pessoas morreram de Covid. Covid ainda mata? Mata, mas muito menos. É ou não é verdade? Não vamos falar nada de se é certo, se não é certo. Eu estou dizendo que o avanço das coisas. Amém, gente? Olha como era antigamente. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus. Meu irmão, presta atenção no poder desse versículo. Olha o que o salmista está dizendo. Leia de novo. Bendiz. Então vamos lá. Está muito claro aqui que a alma aonde reside os nossos pensamentos. Amém? O que ele está dizendo? Ele está dando uma ordem. Ele está fazendo uma declaração à alma dele. Ele está dizendo, bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Por quê? Porque às vezes os nossos pensamentos, a nossa alma quer maldizer a Deus. Aonde está Deus? Por que Deus não me atende? Por que Deus não me ouve? O salmista não aceitava a alma dele maldizer ao Senhor. O que ele fazia? Ficava passivo? Não, ele tomava uma decisão. Por quê? Porque ele entendia que ele estava no comando da sua vida. Amém, pessoal? E ele diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. O salmista mandava na mente dele, irmão. O salmista ordenava os pensamentos dele. Estava no comando dos seus pensamentos. Agora, para ele fazer isso, é porque havia circunstâncias que a alma dele queria maldizer ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Prossiga. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Leia agora. Que sara quantas enfermidades? Meu irmão, uma coceira, aquela alergia, o salmista orava. Uma frieira no dedão, que rasga o dedão assim, fica doendo o dedão, ele orava. Em que momento a gente ora hoje para uma enfermidade? Para uma doença? Só quando é algo que o médico diz, não tem cura. Ele dizia, Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades. Olha como que a Bíblia relaciona doença com pecado.
Consegue entender? Por quê? A doença é consequência do estado pecaminoso da humanidade. Deus não criou a doença. Consegue compreender, sim ou não? A doença passou a existir na raça humana por causa do pecado. Inclusive no meu livro que está para ser lançado, eu falo, tem um capítulo inteiro dedicado a esse entendimento. Para que você se aproprie desse entendimento e não aceite na sua vida. Amém, pessoal? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Então Ele associa. Apóstolo, está querendo dizer que eu estou no pecado? Ô crente. Crente é traumatizado, irmão. Tudo que você fala, ele pensa que a gente está acusando. Não, estou ensinando. Que por causa do pecado, a enfermidade entrou no mundo. Qual é a lógica? O que eu estou ensinando você? Jesus carregou os seus pecados, portanto, pode expulsar essa doença. Estou te ensinando. Não é acusação, é ensinamento. Percebe? Mas com o pensamento de que conhece tudo, sempre julga as intenções do ensinamento. Ficou claro? Qual é a lógica, meu irmão? Qual é a lógica? Se, por causa da doença, a maldição entrou, por causa da enfermidade, do pecado, a maldição entrou, Jesus removeu o pecado, a maldição não pode ficar. É simples assim. 1 mais 1 é 50. Faz sentido? Então não tem como, o resultado é o resultado. Princípio, resultado, não tem jeito. Praticou o princípio, o resultado virá. Então, meu irmão, antigamente as pessoas dependiam de Deus para tudo. Hoje você não precisa de Deus para isso. Amém? Como que acontecia na época do salmista, meu irmão? Quando surgia a enfermidade, tinha a medicina naquela época? Tinha medicina. Mas era avançada que nem hoje? Não. Não vai muito. Eu estou falando de quando eu era criança, há 15 anos atrás, que eu tinha dor de dente e não tinha remédio. Você imagina naquela época. Amém, queridos? Se você ler Deuteronômio, capítulo 15 em diante, você vai ver o que Moisés fala sobre maldição. Ele fala sobre coceira, ele fala sobre febre, ele fala sobre alergia. Consegue entender? Hoje você tem uma alergia, vai lá, faz um exame, o médico já diz, tem alergia de camarão, não come camarão, toma isso, toma aquilo, tem alergia de como lá, toma Lactday, que você pode comer o que você quiser. Então hoje sempre tem um meio alternativo. É ou não é verdade? Estão comigo, pessoal? Meu irmão, não é porque avançou, pegou a visão, sim ou não, que você vai abandonar Jesus. Vamos lá para a gente encerrar? Vamos para a gente encerrar? Vamos para Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, versículo 20. A gente encerra aqui. Olha lá. Essa eu vou pedir ajuda de vocês, posso? Então vamos lá, 1, 2, 3, todo mundo junto, vai lá. Nós estamos vivendo isso? Traduzindo, já viu aquele ditado? Antigamente o cachorro corria atrás do... E hoje... É isso que está dizendo aqui. Conseguiu entender? Não é, a gente não tem esse ditado popular? Antigamente o cachorro mijava no... Hoje o poste... É óbvio que é uma loucura isso, mas é para dizer que os valores estão invertidos. Então Deus está dizendo o seguinte: ai dos que ao mal chamam de bem. Por que eu estou falando sobre isso? O que eu disse no início. Antigamente, alguns comportamentos eram inadmissíveis, e pelo fato da sociedade não aceitar os comportamentos, as pessoas se continham.
Hoje, pensamentos são aceitáveis e as pessoas fazem daquilo que continua sendo errado o comum, o normal. Não é porque o mundo chama de normal que a igreja vai achar que é normal. Não é porque não há mais discriminação e não é porque não há mais falta de inclusão que nós vamos achar normal. A igreja tem que continuar sendo santa. Consegue entender, sim ou não? A igreja precisa entender que não é porque o mundo chama de normal que eu vou achar que aquilo é normal. Não é. Então, antigamente, as igrejas, as pessoas não faziam as coisas, por quê? Meu irmão, o que vão dizer? Meu irmão, o que vão falar? Hoje tem isso? Não. Alguém se preocupa com o que os outros falam? Hoje tem historinha, ninguém paga minhas dívidas, virou carne de vaca essas conversas fiadas. Essa conversinha é só de coach mesmo, né, irmão? Para fazer o povo fazer o que quiser. Ninguém paga as minhas dívidas, eu não me preocupo com ninguém mesmo. Mas eu tenho um Deus que está comigo. Ele diz que eu sou luz e não trevas. Ele diz que eu sou sal. E aí ele diz mais: se o sal se tornar sem sabor, não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens e jogado fora. Então Deus está dizendo que o crente tem que ter sabor. Amém, pessoal? Que o crente tem que ter característica, que o crente tem que ter personalidade. Digam glória a Deus. Que o crente tem que ser crente. Amém? Então nós não temos que ser santo porque o mundo vai discriminar. Eu tenho que ser santo porque o meu Deus é santo. Eu tenho que andar em santidade, não é porque o irmão vai dizer, porque eu, não. Antigamente as pessoas andavam em santidade porque, não, dentro da igreja era assim: se eu não fizer isso, eu não posso tomar ceia. Alguém dessa época aqui? Alguém dessa época? Bastante gente, né? Meu irmão, era tão grave o pecado na semana da ceia, que o pecado comum na semana da ceia ficava pecado grave. E assim, irmão, a semana de ceia a gente não pode pecar. As pessoas faziam raiva: não, semana de ceia, o diabo está me tentando. Semana de ceia, o diabo está me tentando. Semana da Santa Ceia, por quê? O pastor não ia dar a Santa Ceia para mim, irmão, então eu tinha que tomar a Santa Ceia, e eu não queria pecar. Eu já contei essa história para vocês. Uma vez, irmão, eu era garoto, e eu tinha uma amiga, e eu ia embora sempre com ela, deixava ela na frente, deixava ela em casa, e depois ia embora para casa, mas era só amiga mesmo. E tinha um menino que gostava dela, o apelido dele eu lembro até hoje. Se ele estiver me assistindo, ele vai saber quem é ele. Nem sei mais quem é ele, mas de repente está assistindo aí, ou vai assistir depois. O apelido dele era Coruja, irmão, que ele tinha uma carona assim, um olhão. Então a gente apelidou ele de Coruja. E o Coruja gostava dessa menina, mas eu não sabia, irmão. E um dia, todo dia eu deixava ela lá e ia embora para minha casa. Todo dia, de sair da escola. Um dia, eu estou levando ela embora, eu olho para trás e eu vejo ele me olhando assim, vindo atrás. Eu falei: que será que a Coruja está vindo? Eu falei: Coruja, vamos lá, Coruja. Aí, irmão, no outro dia eu chego na escola, entrei no portão, veio uns caras falando: você quer me pegar por quê? Eu? Você quer me pegar, rapaz? Então vamos resolver isso aqui. Irmão, pensa num cara que não gostava de confusão. Hoje eu não sou muito assim não, antigamente eu era, irmão. Hoje eu quero andar em santidade, mas também, se não precisa, a gente não anda, né, irmão? Amém, pessoal? A gente anda, faz igual eu tive um pastor que me ensinou, ele dizia o seguinte: antes de você ser pastor, você tem que ser homem. Se você não é homem, você não serve para ser pastor, não. Banana não pode fazer a obra. Aí eu aprendi a ser homem, irmão. Amém, pessoal? Mas até eu ter esse pastor aí, eu não aprendi, não. Falei: irmão, você não é homem, irmão, então você não pode subir no altar, não. O cara vai bater na sua cara lá e você vai lamber a sola do sapato dele. E isso foi muito bom para mim na obra de Deus. Mas deixando esse assunto de lado, e aí eu fui lá, né, irmão? Graças a Deus, Deus me deu sempre o dom da palavra. Até como criança eu consegui convencer aqueles caras lá que eu não tinha nada, não. Passou, convenci, entrei para dentro da escola, vem mal a galerinha: você vai me pegar por quê? Eu falei: eita, o que está acontecendo aqui?
Convenci eles também. Fui lá por dentro da escola, vi uma galera. Você vai pegar por quê, rapaz? Vai pegar, pega logo. Ué, o que está acontecendo, cara? Está todo mundo doido. Resumindo, irmão, resolvi também a parada. Daqui a pouco veio tudo. Eu falei, viu, o que está acontecendo, gente? É pegadinha isso aqui? Ele falou, não, porque o Coruja falou para nós, que você falou que você ia pegar nós, então tem que pegar logo. Eu, Coruja? Aí eu falei, ai, meu Deus do céu. Você vai entender porque eu estou falando isso, viu, irmão? Não dê mais atenção a isso, não. Isso aqui é só um exemplo. Que às vezes só marca a história que o pastor contou, né? Que isso aqui não apaga tudo que eu ensinei. Amém, gente? Amém? Aí, meu irmão, cheguei, falei, eu vou falar com esse Coruja. Cheguei, Coruja, você é louco, cara? Esse é um folgado mesmo, e não sei o que tem, e papapá, e papapá. E falando, eu falei assim, rapaz, para de bobagem, rapaz, não tem nada com a menina lá, não. Se você precisar, até ajuda. Você é um papapá, e papapá. E veio para cima de mim, irmão. Aí, o Coruja era desse tamanho, irmão. E eu, raquítico, quem me conheceu mais novo, lembra como que eu era gordo, forte. Se viesse um vento, me curvava assim, me quebrava, quase quebrava, de tão magro que eu era. Mas, irmão, era bom, porque aí só tinha osso na mão, né? Meu irmão, não estou falando, não vão fazer isso, está errado, viu? Meu irmão, eu pensei, bom, quem bater primeiro leva vantagem, né? Se eu dar bem dado, ele cai primeiro que eu. Pá! Não ouvi, o que foi? A minha sorte, irmão, que eu fazia Kung Fu na época, eu aprendi a dar soco. Mas, irmão, eu fiz tanta coisa, bati naquele menino, irmão. Aí, quando eu terminei de bater, o que eu lembrei? É a Santa Ceia. Meu Deus do céu! A Santa Ceia, agora eu estou enroscado. Eu não estava nem preocupado com o menino, irmão. Meu irmão, eu olhei para a cara do menino, todo sangue pisado, eu falei, meu Deus do céu. Irmão, não sei o que aconteceu comigo, acho que entrou um espírito em mim, eu bati no moleque. Mas, humanamente falando, eu não tinha jeito, irmão. Eu jamais ia ter condição de fazer aquilo. O que eu quero dizer para você, irmão? Esse menino também era de igreja. Aí eu falei, meu pai, e agora? Fiquei na aula, irmão, tenso, preocupado. Deus vai revelar meu pecado. Ó, a Santa Ceia, Jesus amado. Deste aula, irmão. Eu sei que trocou uma professora, a professora veio e falou assim, chegou em mim, Derval, fiquei sabendo que você brigou com o Coruja. Falei, não, professora, eu não, ó, Adão. Não, eu não. Fiquei sim, tadinho do menino. Não, professora, ele contou para mim que caiu lá na empresa, lá, bateu o olho lá, não sei o que tem. Ó, Adão, eu preocupado, agora eu vou morrer, irmão, vou me mandar para o inferno. Aí, tá bom, irmão, fiquei preocupado. Chegou na hora do intervalo, ele falou, preciso falar com você. Aí eu falei, eu vou bater de novo. Não, vai falar agora. Pensa que ele Galizé dando uma de galo. Pensou, irmão? Vamos falar agora, tem que resolver, vamos resolver agora. E eu assim por dentro. Eu acho que ele se recuperou. Meu Jesus amado. Mas o medo dá força, né? Quando você... Não é verdade? E aí eu falei, vamos lá para trás para nós resolver agora. Vamos para trás da escola, lá no escuro. E ele falou assim, eu precisava pedir perdão para você. Eu também. Aí ele me pega e fala o quê? Eu vou na igreja, irmão. Essa semana é a semana da ceia. Eu falei, a minha também. Resumindo, irmão, graças a Deus fizemos as pazes e a gente ficou amigo até muito mais tempo disso. Depois a gente brincou sobre isso e a gente resolveu isso. O que eu quero dizer, irmão? Os comportamentos que muitas das vezes as pessoas tinham, não era pela santidade, mas era preocupado com o que a sociedade ia dizer, com o que ia, a sentença que ia receber dentro da igreja. Não é para isso que você tem que ser santo, irmão. Não é porque alguém vai discriminar. Ou você também não tem que aceitar o pecado, porque hoje tudo é aceito. Não, meu irmão. Fazer isso é normal, todo mundo está fazendo. Nosso compromisso não é com todo mundo, irmão. Nosso compromisso é com Jesus.
Não é porque não tem sentença dentro das igrejas hoje que nós vamos viver de qualquer forma. Amém, pessoal? Então hoje, meu irmão, se você brigar com o coruja e vir na igreja, você vai tomar ceia. Não tem problema. Então não é por isso ou não que você vai deixar de fazer as coisas erradas. Você tem que deixar de fazer o que é errado, por quê? Porque você tem um Deus, você serve Deus. Amém, pessoal? É por isso. Então as pessoas viviam certas coisas, meu irmão, totalmente errado também. Preocupado, irmão. Na igreja tinha um grupinho, para cantar no grupo jovem, era o único lugar que a gente podia cantar, não podia fazer algumas coisas, se fizesse estava fora. Aí o que fazia? A pessoa não fazia para cantar no grupo, não era para servir a Jesus. Amém, pessoal? Apesar de ter um efeito muito bom, humanamente falando, mas se perdeu o sentido das coisas. Agora, existe mais isso hoje? Não existe. Ah, glória a Deus, a igreja avançou. Ué, a igreja avançou, em vez de ser bênção, virou maldição? Em vez de sermos livres para adorar a Deus, nós então usamos da liberdade para o pecado? Não, irmão, não vamos, como diz aqui, por favor, como diz o profeta Isaías, não vamos tornar o mal, chamar ele de bem, não vamos tornar o mal bem, irmão. O mal continua sendo mal, o errado continua sendo errado. Ah, mas hoje eu não vou sofrer discriminação. Não é por isso que eu tenho que dizer que é errado. É errado porque Deus diz que é. Eu vou ser incluído se eu viver assim, se as pessoas vão me aceitar. Não é, irmão, e Deus? A nossa vida é com Deus. Então, ai dos que ao mal chamam de bem. O que Deus está falando? Ai! Deus está dizendo, vai ser um problema para essa pessoa. É sofrimento para essa pessoa. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem, mal, que fazem das trevas luz. As trevas continuam sendo trevas. Repita comigo, as trevas continuam sendo trevas. Não é porque agora as trevas é boazinha, que ela vai deixar de ser trevas. O mal nunca vai ser bom. Amém, pessoal? Nunca vai ser bom. Eu vou falar nomes aqui. Mas no mundo espiritual não é por esses nomes, mas é o nome que popularmente todo mundo conhece. Pombagira não virou santinha. Continua. Está entendendo o que eu estou dizendo? Continua sendo Pombagira. Exu continua sendo Exu. Agora a gente tem que respeitar as religiões. Respeitar é uma coisa, fazer das trevas luz é outra coisa. Agora, para querer ser aceito, a gente está fazendo negócio. Então quer dizer que a evolução passou a ser uma maldição. Nós tínhamos que ficar lá para trás, ultrapassados. Ah, mas isso é inclusão. Inclusão não tem nada a ver em quebrar a santidade. Inclusão não tem nada a ver de tornar trevas luz. Trevas é trevas. Ah, mas as pessoas são boas. Nós não estamos falando de bondade. Ninguém é salvo por ser bonzinho. Nós somos salvos pela obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é pela bondade. Tem gente que é ateu e é pessoa boa. Bondade não tem nada a ver com isso. Estou falando sobre salvação. Não estou falando sobre caráter, não estou falando sobre ser pessoa boa. Estou falando sobre salvação. Eu tenho um pastor amigo meu, que a igreja dele foi multada em R$1 milhão. Pouco dinheiro? Perdeu em todas as instâncias e vai ter que pagar a indenização. Por quê? Ele foi fazer um programa de televisão e ele diz assim, uma pessoa sem Deus é uma pessoa perigosa. Ah, meu irmão, a sociedade dos ateus se reuniram, acabou, processou. Mas qual era o contexto? Ele estava falando sobre crime. Ele estava dizendo que se um criminoso aceitar Jesus, ele vira uma pessoa boa. E sem Deus, é uma pessoa má. Mas colocaram no contexto? Não. R$1 milhão. E se fosse o contrário?
E se fosse o ateu dizendo que cristão era tudo sem vergonha, safado, pastor é ladrão, pilantra, ia multar em R$1 milhão? Não. Então nós estamos vivendo o fim. O crente tem que ser crente, meu irmão. Não tem mais espaço para ser morno. É quente mesmo. Você tem que incomodar. Você tem que ser quem você é. Filho de Deus. Amém, pessoal? Ai dos que ao mal chamam de bem, e o bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Não existe mudança de valores. O que Deus falou, está falado. Amém? Tome cuidado com esse negócio. Eu quero algo novo. O algo novo tem que ser de vida com Deus. Porque o evangelho não é novo. Se alguém quer alguma coisa nova, tem que procurar qualquer outra filosofia. O evangelho tem mais de 2000 anos. Não é algo novo, não. Ele se renova a cada manhã. Serve para o dia de hoje, vai servir para amanhã. Mas ele não é novo. Cuidado com isso. Amém? Posso falar mais só uma coisa? Gálatas capítulo 5, versículo 13. Tem muito mais coisa para falar, mas já está suficiente, Deus já falou conosco. Gálatas 5:13. Olha o que diz aqui. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Repita comigo, eu fui chamado para a liberdade. Mas qual é a observação que Paulo faz? Leia comigo, vai lá. Não. Fomos chamados à liberdade, mas não vamos usar da liberdade para dar ocasião à aceitação das práticas que o mundo está fazendo. É o que está dizendo aí, meu irmão. É onde as pessoas, elas querem se sentir incluídas e se afastam de Deus. Você tem que ser incluída no céu. Você é filho de Deus. Cuidado para não querer ser incluído, para fazer seu moderninho e ficar longe do céu. E ficar longe da presença de Deus. Então, tudo que aconteceu de evolução, use na sua vida como bênção. A ciência se multiplicou, glória a Deus por isso. Hoje eu tenho recursos. É errado? Não tem nada de errado, meu irmão. É pecado tomar um remédio? Não é pecado, não foi isso que eu preguei. Não é pecado, porque a ciência é um obreiro de Deus para ajudar muitas pessoas. A medicina é uma ferramenta de Deus para ajudar muitas pessoas. Então não tem nada de erro nisso. Mas não é porque hoje eu tenho acesso que eu vou deixar de crer em Deus para todas as coisas. Amém, pessoal? As informações é ruim? Não, é muito bom. Que bom que eu posso conhecer. Mas eu não posso perder a humildade de ouvir pessoas que são autoridade naquilo que fazem. Jovens, não é porque hoje você tem muito mais acesso que seu pai, que você vai desrespeitar o seu pai. Não. Use as informações, conheça, e se o seu pai não chegou aonde você chegou, olhe para ele com um olhar de amor e não queira ensiná-lo, a não ser que ele estiver aberto para isso, a não ser que ele estiver receptivo para isso. Se você sabe mais que ele, olha para isso e glorifique a Deus, porque hoje você vai ter condição de passar por coisas e alcançar situações que o seu pai não teve o privilégio de viver. Então isso é para você se sentir honrado, e não se sentir superior e humilhar o pai. Não. Olhe para o pai com um olhar de amor, porque ele foi valente, chegou até aqui, criou você, está criando você, batalhou por você. Então ame seus pais. Então tudo que evoluiu não é para me afastar de Deus e não é para me afastar do que é correto. Quantos entenderam a palavra? Digam glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Senhor. Se põe de pé em nome de Jesus.